Será que você está usando o rebatedor do jeito certo? Fica até o final do vídeo que eu vou te dar várias dicas importantes de como usar o rebatedor corretamente. Primeira coisa que a gente tem que entender, usando ou não o rebatedor, é que a luz entra no ângulo e ela sai no mesmo ângulo oposto. Só isso já faz a gente pensar onde a gente deve colocar a luz principal, onde a gente vai rebater, onde a gente colocaria uma segunda luz e assim por diante. Mas o papo hoje é sobre rebatedor. E esta informação é muito importante, porque aonde a luz bate, ela pega a característica dessa luz. Então, se ela bate numa superfície vermelha, ela volta vermelha, mesmo ela sendo branca. Se ela bate numa superfície escura, como por exemplo o lado preto do rebatedor, ela segura, ela não volta. Se ela bate numa parede cinza, ela volta menos luz. Se ela bate no prata, é um comportamento. Se ela bate aqui no dourado, é outro comportamento. E se ela vai bater aqui no branco, é outro comportamento. Então eu vou demonstrar para vocês aqui, fazendo retratos meus, como que esse comportamento dessa luz vai reagir em relação a cada uma dessas superfícies. E no final ainda vou te dar uma dica bônus para que você desvende de vez o uso do rebatedor. Eu abri um pouco mais o ângulo da câmera de gravação para mostrar para vocês que eu tenho uma fonte de luz só e eu coloquei esse acessório que é o balão, que dá uma luz bacana para retrato. Então nós vamos começar com apenas uma luz fazendo um retrato. Vou usar aqui o cabo disparador, olhar para a câmera do estúdio, chegando aí na tela para você, eu vou posicionar essa luz um pouco mais de lado ainda, para ficar mais lateral ainda e ficar mais evidente a sombra. Vamos fazer a foto, atenção. Agora ficou mais evidente ainda um lado iluminado e o outro não. Então eu vou fazer a próxima foto agora com o rebatedor branco, que é o tradicional que está todo mundo acostumado a usar. Que pode ser esse rebatedor que eu mostrei no começo do vídeo, ou pode ser uma placa branca, numa emergência até já utilizei camiseta branca para usar de rebatedor, mas foi uma emergência. Eu vou posicionar aqui o tripé, o rebatedor no lado branco, vou pegar a garra e simplesmente colocar aqui em cima. Vocês lembram que no começo do vídeo eu falei do ângulo da luz, então se ela vem de lado aqui, eu coloco o rebatedor do lado oposto. Vamos fazer a foto. E olha lá como preencheu aqui todo o meu lado esquerdo com um branco interessante, ficou legal, deu um preenchimento, deu volume. Eu tenho um lado um pouquinho mais forte e um lado um pouquinho mais fraco, e isso vai depender dessa distância aqui, ó. Então, se eu quero mais rebatido, eu aproximo mais, é claro, sem entrar no quadro da foto. E se eu quero só um bafinho, por exemplo, eu afasto um pouquinho mais. Então, a gente tem esse controle. Agora eu vou mudar o rebatedor para o lado prateado, para mostrar para vocês a diferença de um branco fosco para um prateado que ele vai devolver mais luz. Também comentei no início do vídeo que a luz ela assume a característica da onde ela está batendo. Então, como é um lado prateado, ela volta um pouco mais dura. Esse rebatedor é o famoso 5 em 1. Ele tem 5 funcionalidades. Ele tem o lado branco, o lado preto, o lado prata, o lado dourado e ele é translúcido no meio. Lado prateado. Mesma posição, até para a gente poder comparar as fotos em termos de igualdade de distância de retorno de luz. Vamos lá? Agora eu vou colocar na tela as duas fotos aqui ao mesmo tempo para você reparar que na rebatida com o lado branco, ele rebate uma luz suave. Eu tenho uma fonte de luz suave, bateu no branco e voltou, continuou voltando suave. Colocamos o prata. Eu tenho uma luz suave, mas a rebatida é dura, porque esta superfície aqui produz uma luz mais dura, porque é prateado. Vamos virar para o dourado agora. Pronto, lado dourado colocado. Vamos manter a mesma posição.
E agora, bora para o retrato. Agora vamos olhar as 3 fotos uma do lado da outra. Vamos continuar analisando que o branco é aquela rebatida mais suave, o prata é uma rebatida um pouco mais dura, o dourado ele tem a mesma característica da rebatida dura, só que ele assumiu esse amarelado do dourado. Então vai da sua criatividade. Você pode estar fotografando, por exemplo, num pôr do sol que tem aquela luz mais dourada mesmo, e aí você quer dar só um preenchimentozinho, você vai com o rebatedor. Não consegue, né? Você vai com o rebatedor dourado, porque ele preenche inclusive da mesma cor e você não tem um conflito ali de temperaturas de cor. E fica bem legal, porque se você rebater a luz prateada num pôr do sol, aquela preenchida que vai dar aqui, ela vai prateada, ela vai branca, ela não vai dourada. Lembra, a luz assume a característica de onde ela está sendo rebatida. Então, para você não ter esse conflito, por exemplo, num pôr do sol, você usa o dourado. Existe a versão do rebatedor mais simples, que é só branco ou preto, mas hoje em dia com os valores em conta não vale a pena. Acho que eu paguei menos de R$150 no Mercado Livre, então é barato, dá para você encontrar, é tranquilo. Inclusive, me conta aí nos comentários se você conhece essa forma de trabalhar ou até formas criativas que você tenha feito. A quinta utilização do rebatedor é o lado preto. E muita gente pode me perguntar, preto? Mas o preto não rebate nada. Aí é que está a questão, é exatamente isso. Você sabe por que você tem uma luz no seu quarto e o quarto inteiro fica iluminado? Você já parou para pensar nisso? É porque todas as paredes funcionam como rebatedor, inclusive o teto. Então eu vou simular aqui no estúdio, porque eu não estou perto de uma parede branca aqui, mas eu vou simular uma parede branca, que seria essa placa de isopor. Que nada mais é do que um grande rebatedor, inclusive eu uso ele bastante aqui no estúdio. Então se eu fizer um retrato aqui, como se eu estivesse perto de uma parede branca, eu vou ter isso daqui, nem que seja um bafinho de luz. Vamos ver? Olha lá, eu não estou completamente escuro como aquela primeira foto. Inclusive vamos colocar ela aqui do lado para comparar. Então se eu estou nessa situação de que eu estou produzindo um trabalho qualquer que eu quero uma luz mais dramática, mas eu tenho uma parede próxima devolvendo luz, o que eu vou fazer? Eu vou usar o lado preto. Vou deixar o isopor ali atrás, então esse cara aqui, a luz ela vai bater na superfície preta e não vai voltar. Vamos comparar as duas fotos? A penúltima é aquela que tem o isopor, então eu tenho um bafinho de luz aqui. E essa agora está muito mais próxima do que aquela primeira. Eu vou colocar aqui do lado também. Entender todos os recursos que nós temos à nossa disposição, seja 2, 3 flashes, seja rebatedor, seja paredes, o importante é a gente ter em mente que eu tenho todos esses recursos para serem utilizados. Ou rebater, ou não rebater, ou absorver, ou mudar a característica de luz. Então, por exemplo, se você vai fazer um retrato e você tem uma fonte de luz e você não quer essa dramaticidade que a gente acabou de ver, você pode posicionar as pessoas próximas de uma parede branca para que você utilize a própria parede como rebatedor. Ou ao contrário, como a gente acabou de ver aqui. Ou você tem 2, 3 flashes, mas você ainda assim quer dar, por exemplo, tirar um pouquinho de sombra aqui do pescoço, você pode utilizar um rebatedor aqui na frente. Então tudo vai depender da necessidade do seu trabalho e de como você interpreta o seu local e a situação, mesmo que seja numa foto externa. E se você está gostando do conteúdo, não se esquece de se inscrever agora e ativar o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. E agora a dica especial desse vídeo é como utilizar aquela parte interna do rebatedor sem a capa, que eu falei no começo do vídeo. E eu vou mudar o acessório da fonte de luz para vocês entenderem como ele funciona direitinho. O flash está na mesma posição que estava o balão, eu só troquei de acessório. Eu coloquei a tradicional parabólica. A gente tem que entender que o balão ele produzia uma luz suave, a parabólica produz uma luz dura. Então a sombra vai ser mais marcada ainda, mesmo eu tendo aqui uma leve rebatida aqui do isopor. Eu vou manter o isopor aqui. Vamos lá. Você vai reparar aqui
do meu lado direito aqui está um pouco mais forte do que as outras fotos, porque o balão ele absorve um pouco de luz e a parabólica é uma luz direta, e eu não mexi na potência do flash. E a rebatida do isopor aqui também está um pouquinho mais forte pelo mesmo motivo, está saindo um pouco mais de força nessa luz por conta dela ser uma luz direta. Qual é a utilidade do miolo do rebatedor? Eu vou posicionar ele agora do lado direito da foto e ele vai fazer a função de um difusor. O balão é um difusor, um strip haze é um difusor estreitinho, um haze quadrado é um difusor grandão, então ele vai fazer a função de um difusor. Eu não vou mexer na potência do flash e vamos lá. Vamos comparar as fotos? Primeiro, a foto anterior parabólica com difusor. E agora vamos comparar aquela situação que era o balão como luz principal e o rebatedor do lado branco. Você vai ver que as fotos são mais ou menos parecidas na parte do rosto. E agora a dica que faltava, que essa vale um joinha aí no vídeo, hein? Por isso que é importante você entender a sua situação de foto, as condições, o local, se é um ambiente externo, a iluminação externa, o horário do dia e ver aquilo que você tem em mãos, seja rebatedores, 2, 3 flashes, um flash só. Então o fato de você ter apenas um speedlight não te impede de produzir um bom retrato. Aliás, me comenta aí embaixo se você quer que eu produza um vídeo só com speedlights para você ver como realmente é possível você trabalhar de maneira profissional apenas com speedlights, seja em estúdio, seja em externa.